Fala pessoal, se vocês achavam que eu ia deixar de gravar para vocês porque estou no aeroporto, se enganaram bonito, tá? Estamos aqui, estamos gravando, trazendo conteúdo para vocês. Eu espero que o áudio esteja a contento, mas a gente vai continuar falando de pautas importantes. Uma delas, né, e que eu acho que, se comprovado, qualquer conivência ou silêncio do governo brasileiro é caso de impeachment, é caso perigoso demais. O Maduro ameaçou invadir outro país utilizando o exército brasileiro. Não, você não entendeu errado, isso não é piada, é um assunto sério. O Maduro disse que invadiria outro país, mas utilizando o exército brasileiro, ou seja, com a conivência do governo e do exército brasileiro. E isso é um assunto que causa um conflito internacional, uma tensão internacional muito grande. Vamos falar também de um vídeo que o Eduardo Bolsonaro postou sobre a posse do Trump, né? Ou seja, o Bolsonaro convidado para participar da posse do Trump. E o Paulo Figueiredo trouxe revelações interessantíssimas sobre esse caso, das quais a gente precisa conversar. Bom, então a gente vai expor isso aqui. Vamos falar ainda do caso da guerra da Ucrânia. Quero falar com vocês do caso de um norte-coreano que foi capturado na Ucrânia e revelou, né, um crime de guerra, né, assim, gravíssimo, né? Ou seja, é o cúmulo absurdo da perfídia, e eu vou expor isso para vocês, tá bom? Então desculpem o barulho do aeroporto, mas mesmo assim, conteúdo na mão, a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. Então vale um like, vale um compartilhar aí. Tô aqui, né, com vocês no aeroporto de viagem, cansado, mas sem conteúdo eu não deixo para vocês. Então inscrevam-se no canal, isso ajuda e ajuda bastante. Bora de matéria? Vamos começar? Vem comigo, vou te trazer para a tela do celular para ver se o vídeo fica mais, pelo menos mais audível, né? Tá bom? Então vem comigo. Pessoal, literalmente tem coisas que são de assustar, né? O Maduro, durante uma entrevista com aliados, né, parceirinhos da turma do mal lá, né, da Left People, eles fizeram, né, uma coletiva, e nessa coletiva o Maduro falou que utilizaria, né, recursos para libertar Porto Rico das garras do imperialismo norte-americano. Mas vem cá, por que isso? Porto Rico é um país aliado dos Estados Unidos. E por ser aliado dos Estados Unidos, o Maduro afirma que foi cooptado pelo imperialismo norte-americano e que os norte-americanos, né, hoje mandam, né, dominam, que Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos. Vou melhorar a imagem aqui. O que acontece? O Maduro falou que utilizaria os recursos necessários para livrar Porto Rico do imperialismo norte-americano, certo? Só que quais são os recursos? O exército brasileiro. Pois é, ele falou na cara dura que utilizaria o exército brasileiro para poder livrar Porto Rico do imperialismo. Utilizaria, né, o pelotão Abreu e Lima, que já está tudo programado e preparado. Acontece que o Conexão Política, que é um dos jornais hoje sérios, que retratam, né, muitas coisas sobre o que está acontecendo na Venezuela, postou essa matéria, postou inclusive um trecho da fala do Maduro, e a mídia brasileira está caladinha. Não só a mídia, como o Itamaraty também deveria ter mencionado. O Itamaraty deveria ter emitido uma nota repudiando a fala do Maduro, rejeitando a fala do Maduro, mas não. O Itamaraty, ou seja, a diplomacia brasileira, ficou caladinha, em silêncio, não quis falar nada acerca disso, ou seja, ficou em silêncio e meio que foi conivente com essa situação, ou seja, chancelando aí esse absurdo. E você, o que você acha desse absurdo? Já era um caso do STF dar 24 horas, né, para o governo Lula se manifestar, por óbvio. Aí a pergunta é, você acha que para por aí, né? Não. A imprensa mequetrefe brasileira não só não está expondo a situação como ela realmente é, mas teve uma matéria, né, de um jornal aqui que já perdeu muita credibilidade, talvez você ainda lembra dele, a Globo, né? A Globo falou o seguinte: olha, o Maduro abandonou o socialismo e abraçou o capitalismo radical e o capitalismo ditador. Tá de sacanagem falar pra mim
que o Maduro é um capitalista, que o Maduro não é um esquerdistazinho aliado do Lula. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Então, assim, a gente vê o tanto que a imprensa brasileira, ela é apoiadora de ditador. O quanto que a imprensa brasileira, ela mais desinforma do que busca te informar. Trazer informações reais sobre o que está acontecendo literalmente no Brasil. Então, assim, a gente fica assustado com esse tipo de situação, porque, assim, vir falar que o Maduro é um capitalista, aí é fazer piada com a nossa cara, né? É sacanagem com a nossa cara. Pessoal, outro ponto que a gente precisa falar é do caso Bolsonaro na posse do Trump e da negativa do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Lembra disso? Pois é. Vamos observar o seguinte, o Paulo Figueiredo, ele fez um vídeo, e nesse vídeo do Paulo Figueiredo, ele expôs um pouco mais, né, sobre a posse do Trump, a exceção da regra que foi nessa situação. Porque a posse do Trump, ela não costuma convidar líderes, né, de outros países. Por exemplo, quando ele tomou posse em 2016, isso não aconteceu, tá? Ele não chamou líderes de outros estados, seja talvez pela condição bélica, militar dos Estados Unidos, isso não aconteceu. E dessa vez é uma quebra de protocolo, abriu-se uma exceção para chamar líderes. Então, como por exemplo a Meloni foi chamada, o Milei foi chamado, o Bukele foi chamado, ou seja, líderes alinhados ao governo Trump de direita. Presidentes, tá? Coisa que não é comum, né? Ter uma posse com líderes de outros estados, né? Dessa vez a coisa ficou um tanto até mais delicada, porque chamou um cara que já não é mais presidente da República, que é o Bolsonaro. Então chamou uma figura que já não é mais presidente. Então o que chamou a atenção aqui é que o protocolo foi quebrado de uma maneira bem estranha. O Eduardo Bolsonaro fez alguns vídeos, inclusive, mostrando que é um absurdo, uma aberração, o ministro Supremo Alexandre de Moraes solicitar a apresentação do documento, né, que comprova que o Bolsonaro foi convidado e que esse documento é real, né? Mas enfim, ou seja, é óbvio que o Bolsonaro foi convidado. As relações e as amizades que existem entre o Eduardo Bolsonaro e a família Trump é clara, é evidente. Cheguei a falar da possibilidade do próprio Trump fazer um vídeo, né, fazendo uma convocação, e brinquei que se isso acontecesse o Moraes ia falar que é uma IA, né? Então, assim, é esdrúxula a situação. Olha o vídeo do Paulo Figueiredo, onde ele fala que é uma quebra de protocolo e que realmente o Bolsonaro é uma figura que, sabe, tá além dos padrões. É, sem sombra de dúvidas, o maior líder da direita, quer você goste ou não, porque mesmo sem ser presidente, para mim, né, a maior potência mundial convidar uma pessoa que não é mais nada, é só um cidadão brasileiro, é um ex-presidente, mas olha o tamanho da moral que o Bolsonaro tem. E o Trump, ao que tudo indica, vai mexer os pauzinhos, né, ou seja, vai dar todo o apoio pro Bolsonaro, tá retornando em 2026. Essa é uma aposta de muitos analistas políticos por aí. Vou pôr o vídeo do Paulo Figueiredo. A confirmação do convite do Jair Bolsonaro para a posse de Donald Trump. As pessoas não têm ideia da magnitude do que isso representa. Não é normal que chefes de Estado sejam convidados para a posse do presidente dos Estados Unidos. Eu digo, por exemplo, aqui de memória, que não havia nenhum chefe de Estado que eu me recorde na posse do Joe Biden em 2021, e não havia também na posse do Donald Trump em 2017 nenhum chefe de Estado. Dessa vez nós tivemos uma quebra de protocolo do presidente Trump, especificamente para alguns líderes, né? A gente estava aqui com a Karina, então a Meloni foi uma das chamadas, ao que parece, o Milei, o Bukele e Jair Bolsonaro. No caso do Jair Bolsonaro é ainda mais atípico o convite, porque se trata de um ex-presidente de oposição ao governo atual. E um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou falar um pouco dos bastidores de como é que foi isso, porque não foi uma coisa simples. Houve discussões de se Bolsonaro deveria ou se não chamado, inclusive levando em consideração ao recado muito claro que isso pro governo brasileiro, de que da postura, qual será a postura das relações internacionais americanas, das relações exteriores do Departamento de Estado em relação ao Brasil. E eu posso aqui cometer a inconfidência de dizer que, assunto aqui de bastidores, que eu vou dizer com exclusividade, de que o convite foi decidido nesta madrugada pessoalmente pelo Donald Trump. Houve a intervenção pessoal do Donald Trump para que batesse o pé e dissesse: vão sim chamar o Jair Bolsonaro para a posse. Isso aqui ninguém sabe, é exclusividade aqui para nossa live.